Fala pessoal, a entrevista de hoje vai ser em alto nível, ou melhor, em alto desempenho. O nosso convidado de hoje é o Alessandro Marques, mais conhecido como estudante de alto desempenho. Vocês vão entender por quê. A gente vai conversar aqui sobre concurso público, métodos de estudo, sobre Anki Flashcards. O Alessandro vai se apresentar para a gente, vai comentar sobre as aprovações dele, que ele está arrebentando aí nos concursos públicos que ele está fazendo. Estou acompanhando aí seu trabalho, Alessandro. Você está de parabéns, tá? Tá ajudando muita gente. O conteúdo do seu canal é excelente, cara. Eu acho que é um dos canais que tem um conteúdo mais rico aí do YouTube. É só conteúdo pesado, denso, de alto nível, de alto desempenho mesmo. Poxa, obrigado. Bom saber disso. E eu quero que você se apresenta para o pessoal aí, fala um pouco aí de você, das suas aprovações. Manda ver. Bom, história é comprida, né? Vamos resumir aqui. Bom, eu sou o professor Alessandro Marques, né? Já há mais de 15 anos, estou velho já. Meu foco é treinar estudantes para serem aprovados. Tudo começou, na verdade, né? Eu comecei essa jornada em concurso público, eu tinha 20 anos. Foi quando eu fiz o meu primeiro concurso, né? Passei, infelizmente, concurso da área administrativa para a Embrapa. Depois eles demoraram a me chamar para caramba, né? Quando começa, a gente não tem essa noção, né? A gente acha que passou, vai ser chamado. Cara, e demoraram 4 anos para me chamar para esse concurso. Nossa, cara, bem fora do padrão. E eu tinha até meio que desistido, sabe? Falei, não vou chamar mais, né? Pô, não chamou até agora, 4 anos. Vai. E aí eu comecei porque como eu tinha passado, eu falei, né, parei, porque assim, eu sempre quis fazer concurso, porque eu morava numa cidade próxima a Brasília, cidade de Goiás, chamada Formosa, e meu objetivo de vida era mudar para Brasília, e eu já sabia que eu queria trabalhar com treinamento, com desenvolvimento humano. Não sabia exatamente o que, mas esse é o meu foco. Então eu estabeleci alguns objetivos de vida. Como naquela época, né, era quebrado, eu falei, pô, não dá, né? Como é que eu mudo para Brasília? Os cursos que eu quero fazer são muito caros. Então, eu pensando em possibilidades, foi aí que eu encontrei o concurso público. Aí fiz o primeiro, passei. Tive a felicidade de passar mais rápido, assim, foi 6 meses de preparação. E aí depois eu falei, né, vou fazendo outras coisas aqui enquanto o concurso chama. E acabou que o concurso não chamou, demorou demais para chamar, na verdade. Quando eu já tinha meio que desistido, aí eu falei, vou fazer de novo, né? Porque eu quero. Tinha tentado algumas alternativas, falei, acho que deu certo aquela vez, vai dar de novo. E aí comecei a estudar novamente. Saiu um concurso para o governo do Distrito Federal, para a área administrativa também. Fiz, passei. E aí continuei estudando, só que pouco tempo depois já me chamaram, aí chamaram, vou lembrar, na última semana do concurso expirar, me chamaram. Eu lembro que foi final de dezembro, né? Presente aí de final de ano. Fiquei na Embrapa 6 meses, logo depois já me chamaram para outro concurso que eu passei do governo do Distrito Federal. E é um concurso que me agradava muito, porque era um concurso que eu ia ganhar bem mais do que eu já ganhava na Embrapa, e era de 6 horas. Então, isso... 6 horinhas. Isso me ajudava. Eu fazia um horário, por exemplo, 7-1, era uma maravilha, porque aí eu tinha tempo de... Nossa, que top. Na época eu fazia faculdade, já estava fazendo alguns cursos, né, de neurolinguística, coaching, e estava começando a dar consultoria para empresas também, estava bem legal. Porque nesses anos que eu fiquei esperando o concurso, eu fui fazer outras coisas, e eu tinha montado um treinamento, comecei a desenvolver outras habilidades, foi bem legal. Mas aí me convocaram para os concursos e aí que eu comecei. Só que aí um belo dia eu estava fazendo uma palestra na Livraria Cultura aqui de Brasília. Era uma palestra sobre como motivar a equipe. É uma palestra para líderes. E aí na plateia tinha a coordenadora de um curso preparatório aqui de Brasília. E aí ela, ao final da palestra, ela falou, Alessandro, gostei muito. Eu queria que você desse essa palestra só que para os meus alunos. Eu sou coordenador de um curso preparatório aqui em Brasília. Era o maior curso aqui em Brasília na época. E eu falei, olha, topo, assim, mas eu nunca trabalhei com esse público, né, de estudante e tal. Então, tinha experiência de concurseiro, né? eu tinha a minha experiência, né, mas não tinha essa vivência aprovado, de estudantes. Eu falei, mas vamos lá, né? O aspecto da motivação é um aspecto intrínseco, então acho que eu consigo ajudá-los. Fui fazer essa palestra sábado de manhã.
8 horas, auditório lotado, 700 pessoas. E Muita aí eu gente. fiz uma pergunta para eles. Eu falei, gente, quem aqui já tem um foco, né? Porque a gente sempre trabalha muito com isso. Na época eu já era coach, então a gente trabalha muito com isso, né? Onde você quer chegar? Qual é o seu foco? E dentro do concurso, eu falei, bom, quando eu comecei, a primeira coisa que eu perguntei foi, né, qual concurso que eu vou fazer, que área que eu vou, dei uma Claro. pesquisada. Cara, e aí eu fiquei impressionado, porque no auditório de 700 pessoas, nem 100 levantar a mão falando que tem um foco, eu falei, Tá, tem alguma tranquilo. coisa errada aí, né? Porque, pô, como é que essa galera tá pagando o curso mais caro de Brasília aqui, não sabe nem onde é que vai chegar? Tipo, tá indo assim, né? Exato. E aí aquilo me intrigou, sabe? Que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, assim, falei, poxa, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu comecei a Tá. conversar com outras pessoas, né? E aí eu me impressionei do quanto que as pessoas estavam estudando errado. Assim, porque ciência, não tem um foco. É o início de tudo. Se não tem Se foco, não vai fazer tem foco, nada. imagine planejamento, entre outras coisas, Exatamente. né? E como é que você consegue manter uma motivação se, sabe, não está claro onde você quer Você não chegar? sabe onde vai chegar. Aquela questão que a gente sempre trabalha da clareza, né? Se quando tem clareza, cara, as coisas evoluem de uma forma muito mais fácil. Sim, total. Então, essa indecisão atrapalha muito o estudante. E eu comecei a ver vários erros, né? Assim, porque eu, na época que eu estudei, eu fazia do meu jeito, mas eu sempre tive um planejamento, né? Sempre fui um bom aluno, então isso acho que me ajudou bastante. Eu gostava de, sim, de fazer um resumo, né? A época que eu estudei, eu até li aquele livro foi em 2002, eu li o livro do William Douglas, que era a única coisa que tinha de O livro orientação muito para a bom, gente se né? preparar. Naquela época era Sim, assim. sim. Então eu falei, poxa, até que eu achei que eu estava mais organizado, mas esse pessoal está totalmente perdido. E aí eu falei, cara, eu acho que nesse aspecto o coaching pode ajudar, né? Porque a gente trabalha muito com Sim. isso, definição de foco, os objetivos, metas, se organizar, desenvolver as habilidades para você conseguir chegar até o teu objetivo. Só que aí surgiu um problema também, que eu falei assim, eu sei como é que eu fiz para passar aí mais ou menos, porque quando você está estudando, você não para prestar atenção no que você está Claro, fazendo, né? não. Você não Vai que sabe, você vai vai, aprendendo, você vai né? tomando paulada e Sim, fazendo. sim. E aí eu falei, eu preciso saber, porque eu já tinha tido uma experiência na área de aprendizagem, fiz um trabalho antes de passar nos concursos, eu dava treinamento para professores sobre como dar aula. Então eu tinha uma noção Show. de didática, do processo de aprendizagem, e isso me ajudou muito, também me ajuda até hoje, assim. Então, eu falei, poxa, eu preciso saber como é que as outras pessoas se preparam, né? E assim, eu estudei para a área administrativa, e uma pessoa que vai estudar para a área fiscal, para uma carreira jurídica, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Criar E um aí, método que possa ajudar toda essa galera, independente da área que ela esteja isso, focada, né? exatamente, porque eu falei assim, eu tenho que ir em busca, na programação neurolinguística, a gente tem uma técnica que a gente chama de modelagem. É você Certo. estudar como que a pessoa fez para atingir o objetivo dela e entender a estratégia que ela utilizou. Né? E Tá. não só a estratégia, a gente até brinca, a estratégia por detrás da estratégia. Como é que eu pensei, como é que eu agia, quais eram Tá. os Tem, comportamentos da pessoa. tem um padrão, né? Tem um E padrão. para você tentar Tá. descobrir um padrão. É, Uhum. E eu falei, bom, por mais que eu soubesse que as pessoas aprendem diferente, né? Mas tem Tá. coisas que, como qualquer coisa que você vai fazer na vida, Não tem como fugir. por exemplo, não tem como você ser rico sendo um gastador. Não tem isso. Você é É. pobre, mas vai ficar rico se não gastar. Por exemplo, a pessoa, né? A pessoa que quer ser rica, uma das habilidades dela é ser um poupador. Existem Pensar a certos longo princípios, prazo. Isso. princípios universais, assim, que. Exatamente, É. exatamente. E aí comecei a fazer um estudo. Eu comecei a atender algumas pessoas assim, gratuitamente para entender melhor do jogo, e paralelo a isso, eu Ah, fiz um estudo durante um ano. Eu entrevistei 109 estudantes que já tinham passado para entender o que eles fizeram. top. Tá. E aí, nesse trabalho, a primeira resposta que eu tive foi essa: vocês fizeram coisas completamente diferentes. Então, primeiro você acha que não tem um padrão, que é muito engraçado. Mas aí você vai para as estratégias por detrás das estratégias. E aí eu acabei Tá. identificando 3 coisas em comum, que a maioria tinha. Que era assim, planejamento, tudo Certo. foco, assim, era impressionante. Até as pessoas que passam mais rápido são aquelas que têm um foco mais forte. Então, e aquelas pessoas que até resistem por muito tempo, né? Às vezes, entrevistei pessoas que demoraram 7 anos para passar no concurso, mas, sim, Alessandra, eu queria ser
juiz e, sabe, não tinha nenhuma outra opção para mim e eu fui até chegar lá. Ou seja, é uma pessoa que estava com muita convicção sobre o foco dela. Então, eu falei, aí entra o primeiro aspecto, que é o planejamento, que aí envolve Tá, foco, né? Organização de uma rotina, nem sempre é ter uma planilha, né? Igual a gente tem hoje, mas assim, é ter uma claro. organização da sua rotina. Uma organização mínima, né? Exatamente. Tem gente que é mais organizada, tem gente que é menos organizada, mas todos eles tinham essa foco, organização da rotina, estudando ali as matérias, ok. Então, planejamento. Segundo foi método. Ou seja, Certo. eles ou já vinham da escola com um método de estudo, ou foram fazendo o concurso mesmo, estudando, apanhando e foram aprendendo Sim, empiricamente. E sim. aí, mas eles sabiam estudar de alguma forma. E tem pessoas que quanto mais ela apanha, ela consegue voltar mais forte, né? Vamos dizer assim, ela consegue ir corrigindo os erros e evoluir. Tem pessoa que é natural dela, ela já tem isso dentro dela, né? Mas não é o caso de todo mundo, né? Na verdade, assim, uma crença dentro do nosso escopo de crença, acredito que não é natural, sabe? Assim, a pessoa nasceu, ela desenvolveu, que aí Ah, entra o terceiro fator, né? Que é o emocional. Porque e eu pode falo assim crer. que essa tríade é uma pirâmide invertida, porque você tem Hum, aqui na base o emocional. E o emocional que ah, sustenta o método e o emocional que sustenta o planejamento. Porque assim, aí eu tenho um foco. Aí você começa a se deixar levar pela insegurança, pelo medo. Ah, não vai ter mais esse concurso, eu não vou passar, ou ele é muito difícil para mim. O que você faz? ah, Muda de foco. abandona, Vira né? aquele estudante que começa a tirar para tudo quanto é lado, Sim. porque está desesperado, inclusive. Ou só estuda quando o edital abre, porque aí Sim. meio que já tem um objetivo ali bem claro estampado na cara dela, tem um prazo certo, né? Mas hoje em dia é complicado estudar no pós-edital. Exatamente. Então você tem o emocional aqui na base, e sem emocional também você não sustenta o método, porque você sempre vai estar inseguro. Às vezes o que você está fazendo está dando resultado. Né? Eu recebo muitas mensagens, pessoas falando assim para mim: Alessandro, poxa, eu fiz o concurso, tal, bati na trave, e cara, eu acho que eu estou estudando tudo errado. Eu falei, cara, se você estivesse estudando tudo errado, você não tinha batido na trave. Não é bater na trave, Ué, você tinha feito gol contra, entendeu? Você tinha negativado. Então você não estava Claro. nem vendo a trave ainda. Então, a pessoa, às vezes, com a insegurança, o medo, muita gente está chegando perto do objetivo, mas desiste, aí entra, né, a resiliência, a capacidade de você aprender com os seus erros. Então, esses fatores emocionais, eles são muito importantes. E foi aí que eu desenvolvi o método de alto desempenho, né, baseado nessa Tá. tríade, em trabalhar com os estudantes, e aí eu comecei o projeto, e aí fui o primeiro no Brasil mesmo a fazer esse trabalho de coaching voltado para concursos públicos. Só que não é um coaching, né? Uma coisa que eu também pensei na época foi o seguinte: o meu trabalho não pode ser o meu treinamento, não pode ser só coaching, porque assim, coaching você não ensina as pessoas. Né? O coaching mesmo, você não ensina, você ajuda a O pessoa coaching falam que é a a arte de fazer perguntas, né? perfeito. Fazer com que Essa a pessoa. frase, ela Você resume fazer a todo o pessoa. Se extrair de dentro da pessoa já as respostas que ela precisa. exato. Então, eu falei, eu também preciso, porque as pessoas também não sabem estudar, porque assim, Tá. ninguém aprendeu a estudar na escola, isso é fato. Né? Sim, né? Alguns Não. aprenderam com a jornada, apanhando mesmo, Uma e as porrada. pessoas têm essa dificuldade de montar um plano, de saber, e aí foi que eu juntei as duas coisas, as duas ferramentas, né, a gente chamando o coach e o mentoring, né, e criei a terminologia coach, né, C-O-A-C-H mesmo, de treinador mesmo, de Sim. concursos. E aí que Que seria uma começou. mentoria, né? Seria uma mentoria propriamente dita, né? A maior parte é uma mentoria, né? A maior É uma parte realmente mentoria. são orientações e uma parte do trabalho entra o coach, né? Porque às vezes a pessoa está muito indecisa, tem gente que não sabe nem Claro. se quer concurso na vida. Então, às vezes, o coaching consegue ajudar. Mas também ele Tá, e tem. assim, para quem tá escutando agora e tá com esse problema de falta de foco, cara, qual seria aí a pessoa pegar agora e já começar a focar aí no concurso? Qual que seria o primeiro passo? Olha, eu acho que o maior dilema que as pessoas têm é, assim, no que focar. Porque, assim, muitas vezes a pessoa tem um sonho. Por Certo. exemplo, eu quero. E a gente nem precisa pensar em sonho como magistratura, concurso de topo Claro. mesmo. Mas tem gente que fala assim, Alessandro, poxa, sonho trabalhar num tribunal. A gente ouve muito isso. Sim, sim.
Ok, perfeito, mas você tem que entender que uma coisa é sonho e outra coisa é qual é a minha realidade atual. Às vezes a pessoa tem um trabalho que é muito difícil, os horários complicados, né, ganha pouco, tem até pouca capacidade de investimento, seja de tempo, seja de dinheiro, às vezes que a pessoa está tendo uma situação de vida difícil, né? Então ela não tem muita paz para estudar, tem uma série de fatores. Sim, cada um Então, tem assim, uma essa é aquela realidade. pessoa que, assim, se ela começa a estudar muitas vezes por um tribunal, ela não aguenta, porque ela não tem uma estrutura de vida que permite ela ir para um objetivo tão grande, Tá. né? Aí Em que entra o comparação concurso com outros. escada. E Tá, aí aí. que entra muitas vezes concursado. É por isso que eu falo assim: primeira coisa que você tem que pensar é: o teu foco tem que atender à tua necessidade hoje. É o primeiro passo. E a pessoa diz, eu não tenho, né, por exemplo, eu tenho uma série de pessoas que eu conheço, até alunos também, que ficam com essa, assim, Alessandro, vamos voltar aos concursos de TRT. Eu tenho alguns alunos que estão estudando, por exemplo, a magistratura do trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Não sei se eu volto e faço. Eu falo assim, olha, primeiro você tem que analisar, né, assim, qual a tua estrutura de vida? Você aguenta ficar realmente estudando para os concursos de magistratura do trabalho? Ou você precisa de uma aprovação, entre aspas, né, Sim, mais rápida? tá. É porque aí, claro, Sim. né, o de analista você vai ter mais opções, inclusive, né, do que realmente um concurso de carreira jurídica que tem mais fases, inclusive. Você passa na primeira, não passa na segunda, você passa na primeira, Sim. passa na segunda, mas não passa na fase oral. Então, concurso de carreira jurídica, às vezes, o concurso leva 2 anos para finalizar. Sim. Né? Então, você imagina uma pessoa que tem necessidade de passar, ela, passei, vou ser chamado. Não, o concurso vai levar Não. mais 2 anos, depois até Sim. chamar. Então, concursos, quanto maior o concurso, maior o investimento de tempo, energia, Claro. dinheiro, inclusive, né? Então, a pessoa tem que ter essa noção para determinar o foco. Porque muitas vezes ela não está abrindo mão do sonho dela, mas ela fala assim, bom, deixa eu primeiro fazer isso aqui para eu poder estruturar a minha vida e aí depois poder focar no meu objetivo principal, no meu concurso final. Então, o foco tem que ser baseado na necessidade, porque Sim. o que vai fazer a pessoa tomar a decisão é a necessidade, não é o sonho. Quando a água bate na bunda, aí a pessoa, opa, a pessoa acorda e fala, meu, eu tenho que correr. Aí acho que aí é onde você quis dizer, né? Aí o foco vem, meu, tem que correr Exatamente. atrás. Até porque você sabe que não é fácil. Imagina uma pessoa que há 3 anos atrás decidiu focar em TRTs. Ela já está há 3 anos Parou, sem ter né? nenhum concurso. E aí? Sim. Aí a questão financeira aperta e ela fala, meu, Tem aí que para analisar resolver isso a questão agora. financeira, ela arruma um outro caminho e fala assim, não, então vai esse concurso aqui. Tá, entendi. Exatamente. Aí começa a desesperar, começa a tirar para tudo quanto é lado, e aí É, não vai conseguir. Não passa nem no principal e nenhum outro. tá. Beleza, e eu quero fazer algumas perguntas para você sobre o Anki, tá? Vamos E lá. só que antes disso, cara, você foi aprovado aí, concurso, você falou de aprovações Tá, não mais terminei a antigas. história, né? Então. Você não terminou de falar das suas aprovações É. atuais aí. Fala aí pra gente. Então, aí eu comecei esse projeto, fui servidor público até 2012. 2012 eu pedi exoneração, porque já era o meu projeto de vida, né? Essa coisa do Tá. foco, né? Eu apliquei comigo, por exemplo, eu queria ser empresário, eu queria treinar, mas naquela época eu não tinha condição de ir para o meu sonho. Aí primeiro passei Entendi. no concurso que me deu uma estrutura para depois poder mirar no meu sonho. Felizmente, em 2012 eu consegui sair do serviço público para me dedicar inteiramente a esse treinamento de estudantes. Tava numa época muito boa também, a gente era muito conhecido. E aí, em 2018, eu comecei a fazer um trabalho sozinho, porque antes eu tinha sociedade e tal. Aí eu falei, não, tá na hora de eu mudar de ares. Aí comecei a fazer um trabalho só, comecei a focar mais no online, inclusive. Transformei o acompanhamento que eu fazia em um programa online de preparação, para que o Até estudante então, realmente ficasse até aprendendo comigo. 2018, até 2018 você não tinha o seu curso, a sua mentoria Não, a gente trabalhava muito era individual, né? Era atendimento individual. realmente era Tá. mais individualizado. Depois eu falei, bom, né, tem capacidade limitada e uma coisa ruim do atendimento individualizado é o seguinte, às vezes a pessoa ela fica muito dependente do coach.
sabe? Parece que se não tiver o coach, ela não estuda. E essa é uma coisa que eu não gosto, assim, porque eu quero que as pessoas sejam Tá. independentes. Se eu morrer, você Ande não com vai as próprias pernas. Tá, né? pode Se eu morrer, crer. você não vai estudar mais. Então, eu Sim. peguei tudo que eu sabia, transformei em aulas, né? E criei o método de estudo de alto desempenho online, né? Para que hoje as Show. pessoas fazem online, tem mentoria, mas tem partes de bate-papo comigo, mas a maior parte, assim, ela vai aprender e ela vai criar essa independência, porque ela aprender a trilhar o caminho, né? Pô, E ela show de aprendendo a bola. fazer isso, ela consegue chegar. E aí nós tivemos Tá. já são, né, 508 agora, né, hoje eu recebi mais uma, alunos aprovados Não é e 508 alunos, são aprovados. aprovados, 508 Caramba, cara, show aprovados. de bola. Parabéns para você e para os alunos aprovados aí, cara. É muito Né, hoje bem. acabamos de chegar ao 508 aí, muito bacana, é sempre uma notícia muito Show. legal. Só Muito que aí, o que legal. que eu falei? Eu gosto de desafio, né? Eu falei, cara, eu acho que tá muito mais do mesmo, porque assim, hoje em dia, um problema é assim, é fórmula mágica para tudo. Né? Sim. Então, você sabe, é passar no concurso em 2 semanas, um mês, 60 dias, né, as pessoas querem colocar uma receita de bolo, né, tipo dieta, né, a dieta da lua ali para você emagrecer, É continue aquilo, comendo. vende. Hoje em dia você vê É, essas coisas, né, estude, cara, esses dias eu ouvi, estude 50% do edital e passe. Cara, conversa fiada, pelo amor de né, Deus. ou fecha o edital em 60 dias, né? Não, não, essa de fechar o edital em 60 dias, cara, não, e cada coisa que você vê, eu falei que tá Porque faltando vende, né? É realidade. uma promessa que vende fácil, né? Exatamente, né? A gente estuda no marketing, a gente vê que a promessa que É, gera maior facilidade é, tem mais atração ali, as pessoas ficam loucas por causa disso, mas não é a minha linha, eu nunca gostei sim, disso. não. Eu E para percebi, mim, portanto, parabéns. Né? a linguagem universal é resultado. Eu falei, bom, Sim, meus alunos já têm resultado e tal, mas eu estou precisando de um desafio. E dar uma aquecida, né, dar uma reviravolta no canal do YouTube também, para não ficar só na questão de aulas. Aí eu tive a ideia, falei, então tá, vamos unir agora o útil ao agradável, vamos voltar a estudar sim. e eu vou mostrar na prática aqui, e principalmente, né, não é só mostrar que o método funciona, mas é mostrar a realidade, o dia a dia. Por exemplo, eu tenho a minha rotina de estudos, cara, eu fiquei muito reticente em iniciar esse projeto porque eu sabia do custo que ele ia ter para mim. Cara, eu imagino, custo emocional, mental, tipo, E você assim, conduz um trabalho para. Porque às vezes a galera não entende, né? Vê a gente gravando vídeo no YouTube, produzindo acho conteúdo, que a mas gente já acha está que é um a gente negócio tem vida assim, boa, né? Acho que é assim, né? não sabe o E trabalho outra, que né? às Fala vezes assim, leva. a pessoa ensina os outros a passar, não vai precisar estudar, só vai estudar só um pouquinho, vai Pode lá, vai crer, fazer tipo, uma o cara prova. já sabe tudo, né? Tipo, Não, eu estava 15 anos sem estudar. isso, 15 anos sem estudar para concurso, né? Então, já estava enferrujado nisso também. Eu sim, falei, sim. poxa, vamos voltar. E aí eu precisei realmente, eu sabia que eu ia ter que me dedicar muito. Então eu falei, cara, eu vou entrar nesse projeto e também, assim, não vai ser uma aprovação, porque se for uma aprovação, sempre vai ter aquele que vai falar, né, porque Ah, foi na sorte, só. Tá. Eu falei, vamos estabelecer o projeto. Aí criamos o projeto, criei o projeto A Prova Lê para passar em 5 concursos. Essa é a meta, passar, né, na fase objetiva e discursiva, ser convocado ali para a próxima fase, já que eu optei pela área policial, que foi uma área que eu nunca tinha estudado antes, e foi aí que eu criei esse projeto. E aí 3 já foram, né? Faltam 2 agora. cara, cheio de bola. Não, acompanho o teu trabalho, eu vi até que tá no YouTube, deu um. Foi muito legal, porque eu acho as pessoas, o melhor feedback que estou tendo é justamente isso, né? E assim, porque eu não passei no primeiro agora, né? Então, isso são duas realidades para mim, né? Antes eu fiz 2, passei, e agora eu passei no 5º concurso. Mas uma Ah, coisa que já é tomou no legal tudo. mostrar para o pessoal, eu fiz até um vídeo falando assim, a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota, para o pessoal ir vendo que ela É sempre ia evolução. aumentando. Exato. Ah, Ela sempre foi aumentando, chegou uma hora, emplacou, né? Chegou uma hora e sim. emplacou. Então agora, assim, eu já, infelizmente, já entrei naquele ritmo que assim, ou bate na trave ou entra. É difícil Tá. fazer chutar longe agora, mas e aí que é a ideia, mostrar o processo para o pessoal,
que exige foco, Sim. a questão da... Para a Você fala, realidade. você vai fazer concurso, sai o TJ. Não, gente, eu estou estudando para a área policial. Não é assim. Sim, Mostrar o dia a dia, a realidade, os sacrifícios que a gente faz, as dificuldades, né, as pauladas que a gente toma aí, as dor de cabeça que a gente vem, né? Por exemplo, concurso da PC Paraná, eu fiz todas as fases para ter essa experiência de tudo e foi muito legal, porque todas as fases teve aborrecimentos ali. Caraca. E você fazendo um atrapalha, né? Porque, poxa, eu estava me preparando ali para o TAF da PC Paraná e teve outros concursos já saindo. Então você fala assim, não, esse aqui eu vou ter que fazer por fazer mesmo, porque eu tenho aquele outro ali que eu não posso deixar abrir mão dele. Então são essas escolhas difíceis e essa realidade, né? O projeto A Prova é isso, é mostrar a realidade do estudo, que não existe, né, super-homem que vai passar no concurso sem estudar. Claro, é ralação. É dedicação e, claro, saber estudar da forma correta. Por isso que eu faço questão de sempre mostrar a minha evolução. E assim, eu gosto até de associar com esporte também, né? Aqui acho que para ficar mais claro para todo mundo, vai a musculação. O cara pode saber o método para ficar forte, para ficar grandão. Mas, meu, ele vai ter que executar. Se ele quer ficar forte, ele vai ter que fazer. Eu tô falando no papel do treinador, né? O treinador também, se ele quer ficar forte, para mostrar para o pessoal que dá certo, ele vai ter que fazer dieta, vai ter que treinar muito, né? Não basta só saber como ficar forte. No concurso, exatamente. Ser nutricionista não garante que ninguém vai ter o corpo atlético, né? Justamente, é isso que eu estou querendo dizer, é isso mesmo. Eu gosto muito dessa analogia do esporte, né? Igual eu falo para muitos alunos também, porque tem 2 anos que eu, né, resolvi incorporar de vez o esporte na minha vida, então criei uma rotina de treino. E até fazendo para a área policial tem que treinar também, né? Porque é outro fator, não adianta passar no objetivo e reprovar no TAF. E aí eu gosto, você fala para o pessoal assim, por exemplo, o cara pode tomar, né, uma bomba, pode tomar. Mas se ele não ralar, se ele não for para academia, se ele não fazer dieta, só vai se matar. Não vai adiantar nada. É verdade. Tudo tem que ter essa relação, essa realidade que eu busco mostrar para o pessoal. Tá. Agora, vem cá, uma dúvida até pessoal minha mesmo. Você pensa em assumir algum desses concursos aí quando você for nomeado ou ainda está pensando a respeito? No momento não. Eu sempre falo assim pro pessoal, olha, futuro eu não sei. Eu não costumo ficar pensando muito em decisões futuras, até porque tudo pode acontecer com a gente, né? Claro. Uma coisa que eu não gosto de falar é essa água eu nunca beberei. Então, eu tenho muita gratidão pelo serviço público. Gostei, sabe? Eu sou formado em administração pública, dou aula de administração pública, inclusive na MBA. Tenho MBA em administração pública. É um tema que eu sou apaixonado, sempre estudei. Participo de outras atividades relacionadas a isso também. Na época, entre 2005 e 2010, eu fiz muitos treinamentos na área da administração pública. Então, assim, é uma área que eu sou apaixonado. Eu saí porque realmente era o meu objetivo, né? Lá no futuro, não sei. Né? Vai depender do projeto, do próximo projeto de vida. Não, sim. Não, é aquilo. Está impactando muito mais vida, ajudando muito mais pessoas fazendo esse trabalho. Então, se for para continuar, para ajudar mais, né? O meu objetivo sempre foi esse, né? A minha missão de vida sempre foi ajudar as pessoas a conquistarem esses objetivos. Essa é a minha missão de vida. Top. E então, para concluir a parte das aprovações, fala aí, quais foram as PC? Foi PC Paraná, depois Polícia Penal de Minas e Polícia Penal de Pernambuco. Tá. E aí você fez a PCSP também, né, recentemente? Fiz semana passada, né? Legal. E aí, vamos aguardar. Não sei se acho que eu vou bater na trave nessa. Pela nota, acho que a nota vai ser alta para essa, de acordo com a área policial. Eu até fiz um vídeo engraçado, né? Eu sempre falo assim, as pessoas, uma dificuldade que o estudante tem é não encarar a realidade. Então, eu fiz um vídeo falando sobre a nota de corte agora da PC São Paulo e um monte de gente reclamando. Sabe? Porque você está falando, a nota de corte está muito alta. Eu falei, meu amigo, que mundo que você vive? Sabe, o cara, ele quer que a nota... eu tirei, porque a nota de corte vai ser assim, 70, vai ser alta no padrão ali da... que o pessoal não quer ouvir a realidade, né? São poucas vagas, cara. São poucas vagas. 10 mil pessoas fizeram o concurso. Você vai querer que a hoje nota... o concurso... Tem só 400 vagas. Cara,
398, por exemplo, para a capital. Tem local que tem 10 vagas. 10 vagas, né? Vai chegar a 50, 60, mas tem gente que quer, sabe, fazer milagre. Ah, mas eu tirei 62, eu ainda tenho esperança. Beleza, então segue a vida. Segue, né? Cara, eu não discuto, sabe, assim, não quer me ouvir. Não, vai do seu jeito. É uma questão bem delicada, né? A pessoa tá ali naquela ansiedade e tal, na esperança. E aí ela vê os sonhos, nossa, fiz isso, não vou para a próxima fase. Mas concurso é assim, é o processo, porque as pessoas têm dificuldade de focar no processo, cara. Eles querem já acabar com isso, sabe? Eu quero passar logo, que eu quero acabar com isso, cara. E uma coisa que a gente nunca vai saber quando que a gente vai passar. Tá. Então, perfeito. É a questão da resiliência, né? Aí entra o aspecto mental. E aquilo, a luta só termina quando toca o gongo, né? Que nem no boxe, né? Quando você assina o termo de posse lá. Porque tudo pode no concurso, o gongo é a posse, cara. Tu não assinou o termo de posse, continua. Não fica se preocupando qual vai ser o corte, que não sei o quê. Meu, vai até assinar o termo de posse, né? E a área policial, por exemplo, né? Ela tem várias fases. O cara pode cair na investigação social por uma bobeira, ou por um erro próprio mesmo. Pode cair, por exemplo, poxa, eu tive um aluno que caiu na PC Paraná, ele caiu na parte dos exames médicos, porque a banca não considerou uma taxa que ele tinha lá de açúcar como no sangue como uma pré-diabetes e, sabe, aí tem que entrar na justiça, não sei o quê, blá, 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 cara, não adianta. Quando você for lá, assinou o termo de posse, né? A luta não acabou ainda. E foi no primeiro dia, porque às vezes, sei lá, você nem vai no primeiro dia, mas se foi, cara, agora eu passei, agora é definitivo. Pode ser. Aí a gente entra num ponto que o nível dos candidatos também, agora a gente começou a falar de corte, está subindo muito, né, nos concursos públicos. Acho que em decorrência também de toda essa informação que está disponível na internet, excelentes cursos preparatórios, o nível dos candidatos aumentou muito, né? O que tu acha sobre isso? Você que está fazendo prova atualmente. No histórico das notas, eu não vejo fazendo uma análise racional assim. Até eu já fiz um vídeo sobre isso, fazendo um histórico, assim, não mudou muito. O que muda, por exemplo, desculpa te cortar, mas assim, os fatores que mudaram, né? Por exemplo, as vagas estão diminuindo bastante. Tá, mas concordo, as vagas estão diminuindo bastante, mas o nível das provas também estão mais elevado. Claro, porque, poxa, né? Igual o pessoal fica naquela, eu vou estudar só o que mais cai. Como se a banca fosse boba, né? A banca é boa, ela sempre repete. Então, assim, imagina quantas questões já não existem. Você vai fazer uma prova, imagina, coloque-se na posição de examinador. Você vai fazer uma prova para um concurso concorrido, disputado, 100 mil inscritos. E, cara, você vai fazer uma prova de constitucional, você tem que elaborar uma questão, sei lá, do direitos e garantias. Quantas milhares de questões já não tem? O cara sabe, o cara que está estudando para valer, ele já fez todas aquelas questões. Sim. Então, o nível da prova, com certeza, sempre vai aumentar, até porque, como você falou no início, os nossos recursos também aumentaram. Hoje você pode ter aula com os melhores professores do Brasil. Há 10 anos atrás não tinha como fazer isso. Não. Entendeu? Igual o pessoal fala o curso antigamente era mais fácil. Cara, não era, porque antigamente não tinha. Não era. Cara, tem que ir uma biblioteca, pegar um livrão. Era na tora, era pegar a lei. Cara, às vezes não tinha nem internet para você conseguir baixar a lei, você não achava, eram uns negócios desatualizados, umas postilas ruins para poder estudar. Era muito focado no presencial, né? Você dependia muito dos professores presenciais, dos cursos. Onde eu morava, por exemplo, não tinha curso. Então, cara, você tinha que... Nossa, era muito mais sofrido. Hoje em dia o cara tem um canal lá no YouTube com 1.200 vídeos ensinando ele a estudar. Então, poxa... Justamente, isso não é autodisciplina. Tá, então vamos falar agora sobre o Anki, né? Já pegando a linha aí que é minha paixão, os concursos estão aumentando o nível, vamos falar desse aplicativo aí que está subindo o nível de muita gente, está ajudando muita gente a estudar melhor, estudar de forma ativa, a revisar. Explica pra gente aí o que é o Anki, como você usou o Anki na sua preparação, o que mudou para você depois que você começou a usar o Anki.
Explica pra gente. Tem muita gente que nem nunca ouviu falar, não sabe o que é, então Sim. manda ver. Bom, o Anki é um aplicativo, né, que foi desenvolvido baseado na teoria da curva do esquecimento, né, mais especificamente no método de revisão espaçada, né, de acordo com a teoria de que não adianta você aprender algo se você não revisar, repetir aquilo, você vai acabar esquecendo. Então, eles criaram um aplicativo inicialmente, né, na verdade até hoje, né, muito focado na parte do aprendizado de línguas, né? Acho que o Anki foi idealizado para isso. E aí depois, né, do sucesso, muitas pessoas começaram a aplicar, até porque disponibilizaram ele gratuitamente. Muita gente começou a ir aplicar em diversas outras áreas, né? E hoje a gente aplica muito na parte de concursos. Por quê? Porque ele é um programa, um aplicativo que facilita a sua revisão, primeiramente, né? Porque ele já automatiza muita coisa. Hoje mesmo, vou dar um exemplo aqui, né? Hoje mesmo, um aluno falou assim, Alessandro, né? Eu estou fazendo aqui minhas revisões, aí o que eu faço, né? Eu pego aqui, erro a questão, aí eu anoto aqui a questão num papel, tiro uma foto e mando para o meu computador e deixo guardado lá numa pastinha. Aí ele, como é que eu vou fazer a revisão disso aqui, né? E se eu estiver acertando muito, eu apago o negócio. Como é que eu vou fazer a gestão disso aqui? Você tem uma ideia para eu organizar essas pastas e tal? Eu falei, olha, você está fazendo igual a gente fazia na minha época, porque a gente não tinha computador ali para estudar. Como é que a gente fazia? Por exemplo, eu gostava de fazer os flashcards, né? E aí eu fazia o flashcard escrevendo na frente a pergunta, no verso a resposta, aquela folhinha quadradinha, e aí eu guardava em caixinhas. Esse aqui eu tô fera, esse aqui eu preciso revisar, e você tinha, cara, até era uma confusão aquilo lá. Eu falei, cara, você tá perdendo tempo, porque tem um aplicativo que já faz tudo isso para você. Né? E tem, lá dentro do programa, por exemplo, tem um módulo só ensinando a usar o Anki, só ensinando. Que top, cara. Com tudo, organização, criar baralho. Cara, vamos começar a utilizar o Anki. Eu expliquei tudo para ele e falou assim, caramba, eu vou assistir agora, vou começar a aplicar, porque, cara, te economiza muito tempo, né? Porque o Anki é baseado justamente nisso. Por que é uma revisão ativa, que a gente chama? Porque ele trabalha com o método, né, de perguntas e respostas. Você precisa, sempre é um flashcard, né? É baseado na questão dos flashcards, onde você tem uma pergunta, faz essa pergunta, e você tem que ali evocar e, cara, garimpar suas memórias para poder responder, e no verso tem a resposta, e o aplicativo, ele faz esse jogo de perguntas e respostas, às vezes não só com a pergunta direta, mas, por exemplo, com uma omissão de palavras, né, que você pode colocar o conceito, escrever 2 pontos, escrever na frente o que ele é, mas deixar oculto, e você lê e fala assim, isso aqui é o quê? Isso aqui é princípio da eficiência ou é o princípio da impessoalidade? Que princípio é esse aqui de acordo que remete a essas palavras? Então, o Anki ajuda realmente nesse processo de revisão ativa, porque uma coisa que as pessoas fazem errado, por exemplo, como é que a maioria revisa uma lei? Como é que a maioria revisa um PDF? E revisa uma videoaula, inclusive. O cara vai revisar uma videoaula, o que ele faz? Assiste de novo a videoaula. Ele vai revisar uma lei... Toda videoaula. Ele fica lendo. Ele lê a lei, simplesmente ele lê a lei. E quando você simplesmente lê, e o que é muito engraçado, né? Que as pessoas falam assim, Alessandro, eu estudei. Aí eu fui fazer questões e, cara, errei quase tudo. Aí o problema tá no estudo. Geralmente a pessoa acha que é com ela. Eu sou burro. Não, o problema foi a forma como você estudou. Por quê? Geralmente, quando eu tô lendo, igual quando eu tô assistindo uma videoaula, a gente acha que entendeu tudo. Né? Pô, você está lendo, faz sentido, o professor está lhe explicando também. Você termina a videoaula, por exemplo, ou a leitura ali do PDF, cara, você fala assim, entendi. Aí você vai fazer a questão e você fala assim, lá, foi prática. Não entendi nada. Por quê? Porque existe também a associação do conteúdo teórico com a forma como aquele conteúdo vai ser explorado em uma questão. Né? Então, a gente fala que resolver questão é a prática do estudo. Então, o Anki, ao fazer perguntas, ele quebra essa revisão passiva. Você não vai ler. Você faz uma pergunta, né? E, poxa, tá aqui. Você tem que pensar nessa resposta. Você tem que forçar a tua memória.
E a revisão passiva, o problema dela é isso, porque você não força a memória, porque está ali, você está lendo, e você acha que você está lembrando, só que você não está lembrando de nada. Você está simplesmente lendo as informações. Então, o nível de retenção disso na memória é baixíssimo. Porque para pensar, quantas coisas você não lê no seu dia a dia? Imagina se você fosse memorizar tudo. Então, o nosso cérebro descarta, né? O nosso cérebro é seletivo. O nosso cérebro ele dá prioridade às informações. Então, assim, pô, tem uma informação que receber essa informação, ela tem um envolvimento emocional. Ela tá ligada a uma emoção. A emoção é uma das principais coisas para memorizar. Só que no estudo, é por isso que a gente lembra de coisas que aconteceram quando tinha 6 anos e a gente não lembra do que estudou ontem. É uma coisa sem lógica. Assim, caramba, tem 30 anos que aconteceu um negócio comigo, eu lembro até hoje. Tem uma música que eu aprendi na 4ª série e eu lembro até hoje, eu não lembro de ontem, mas aquilo teve emoção. Se não é pela emoção, e o processo de estudo é muito difícil vincular emoção direto no estudo, né? Existem algumas formas, mas até formas mais indiretas, porque o estudo é mais racional mesmo. Então, o que acontece? Poxa, tá difícil vincular emoção, criar um fator emocional aqui forte. Então, a gente tem que trabalhar com o quê? Com outros métodos, que é, por exemplo, um deles, a repetição. Porque quanto mais você repete aquela informação, mais o teu cérebro, você está dando uma mensagem para o teu cérebro que aquilo é importante. Porque se eu vejo só uma vez, ele fala assim, bom, só passou uma vez por aqui. Tem 10 dias que o cara não lembra mais disso aqui. Não usou essa informação para nada. Apaga. Esquece essa informação aqui que a gente precisa liberar espaço. Então, o cérebro sempre faz esse processo de seleção. Então, à medida que, por exemplo, imagine que eu pego um cartão do Anki que ele me faz uma pergunta, e aí eu já sou desafiado. Né? Tem uma pergunta, assim, cara, isso aqui eu estudei ontem, isso aqui, não sei o que, e você fica ali brigando, pô, achei a resposta. Cara, quando isso acontece, o teu cérebro fala assim, tivemos trabalho aqui. Se tivemos trabalho... cara, olha o trabalho é importante. Deixa esse negócio aí mais próximo para ele lembrar da próxima vez, né? Usando metáforas aqui, porque, cara, olha o trabalho que a gente teve para recuperar essa informação, vamos deixar ela mais aqui. E isso a gente vai fazendo várias vezes, né? A repetição é o processo principal da revisão. Sem falar que a gente também pode utilizar outros métodos, né? Como a associação, para poder memorizar melhor, mas aí entra mais na qualidade, né, dos cartões do que propriamente dito. Então, o Anki é muito baseado nisso. É um aplicativo que já traz uma revisão automatizada para você, que fica muito mais fácil o seu método de organização, você não precisa criar aquelas planilhas gigantescas, não sei o quê, para poder revisar, porque o Anki, ele traz isso, né? Se eu errei, o princípio básico do Anki é isso, poxa, eu errei um conteúdo, e a gente marca lá que errou, e esse eu acertei. O próxima revisão, ele já me traz o conteúdo que eu errei primeiro, que ele fala assim, olha, se você errou, isso aqui é mais importante. Pô, eu errei 2 vezes, cara, isso aqui tem dupla prioridade. Olha, isso aqui eu já acertei 3 vezes. Daqui a um mês a gente vai passar esse conteúdo para você revisar de novo. Então, isso é legal, essa gestão da informação, né? E hoje nós temos o algoritmo do Anki trabalhando melhor e até já alguns programas utilizando inteligência artificial com relação ao Anki também. É muito legal. Show de bola. E na questão do estudo ativo, né, da retenção, você acha que pelo fato da pessoa estar forçando a mente a fazer uma pergunta inteligente, a colocar na resposta o que ela entendeu, e assim, a pessoa tem que prestar atenção para fazer isso, ela tem que estar concentrada. Você acha que todo esse conjunto, todos esses fatores intrínsecos, vamos dizer assim, facilita o processo de aprendizado, de memorização? O que tu acha? Sim, porque esse é o processo ativo, né? É a mesma coisa de, por exemplo, no processo de retenção, porque a aprendizagem, ela acontece em etapas. Então, primeiro você tem a captação da informação. Então, se eu estou lendo uma informação, eu venho e capto a informação, enviando as informações, vendo, no caso, né, pela visão, para o cérebro. O cérebro recebe aquela informação, ele vai para a segunda etapa, que tem processamento, que é o processamento da informação, que ele vai vincular, associar com alguma outra coisa, e o cérebro trabalha muito com que local ele vai armazenar aquela informação, né? Então tem o processamento e armazenamento da informação. Ele faz isso, processa e armazena. E tem a terceira etapa,
né, que é a utilização, que a gente chama de aplicação. Então, Tá. agora é hora de aplicar. O Anki, né, ele trabalha, claro, a gente sempre vai estar retendo mais informações, mas ele trabalha muito, né, a parte da revisão em si, com trabalhar essa memorização, porque o conteúdo, se eu vou ficando muito tempo sem ver aquilo novamente, o cérebro automaticamente ele vai eliminando aquela informação. Eu costumo dizer, né, que a informação, conhecimento é assim, você aprendeu, imagina que está ali, imagina uma piscina, né, uma água, que ele está na superfície. A partir do momento que você parou de ver novamente aquilo, de rever, ele começa a afundar. E, por exemplo, imagina uma folha escrita que tem uma frase, que ela está na superfície da piscina. Você enxerga direitinho, né, o que está escrito ali. Agora, à medida que ela afunda, vai ficando mais turvo, vai ficando cada vez mais difícil. Então, todos os conteúdos vão afundar. Por isso que tem coisa que a gente lembra assim, nossa, isso aqui, eu lembro que foi, cara, nossa, tá. Você sabe que você estudou aquilo, você sabe que até, por exemplo, às vezes quando você repete uma questão que você, cara, eu errei isso aqui. Eu sei que eu errei essa questão, eu lembro, cara, mas não sei exatamente explicar sei lá, por que está certo, por que está errado. Porque aquele conteúdo, você lembra, mas ele já estava boiando lá no fundo da piscina. Lá no fundo da piscina, você tá vendo? Ó, tem um negócio lá na piscina, o que é? Não sei. Tá lá, tem um negócio ali. Então, você não pode deixar o conteúdo afundar, tem que estar trazendo ele para a superfície da memória. Que te ajuda a pescar esse conteúdo, a trazer ele para a superfície. Exatamente. Então, a todo momento a gente tem que estar fazendo isso, né? Então, o Anki ajuda isso. E quando você faz a pergunta, isso é sensacional. Porque, primeiro, as questões são nada mais, nada menos que perguntas que são feitas, né, de forma indireta, algumas até direta, mas a maioria são de forma perguntas indiretas. Então, você já está treinando isso, né, de evocar aquela memória. Você lá, opa, perguntou, vem cá e vamos lá, vamos buscar, vamos conectar, vamos entender o que está falando aqui para eu poder responder. Porque, assim, o conteúdo também tem muito isso, né? Tem gente que fala assim, Alessandro, eu aprendi isso aqui. Aprendeu? Então me explica. Eu aprendi, mas não sei explicar, então você está mentindo. Porque quem que aprendeu sabe explicar. Então, na verdade, você não aprendeu, você acha que aprendeu, mas você não aprendeu nada. Então, é muito bacana quando a gente faz essa revisão ativa, para poder realmente forçar, cara. E uma coisa que é essencial, você tem que forçar. As pessoas estão muito acostumadas a ficar, sabe, receber tudo pronto, não ter que forçar a mente. Cara, memorizar é processo de forçar mesmo. Você tem que forçar a tua mente para você demonstrar que aquele conteúdo realmente ele é importante. Ele é importante para o cérebro não deletar ele, tá? Assim, então, e nem só isso, né? Porque se a gente parar para pensar, né, eu até brinco assim, se você parar para... Eu vou começar a estudar. Coloca na tua frente todos os conteúdos que você vai ter que aprender. 15 matérias. Cara, certo. 1000 páginas de cada. Cara, você desiste. Você fala assim, meu Deus, não, é humanamente impossível. Quantas vezes, cara, você começou a estudar uma matéria que falou assim, caramba, é impossível lembrar disso tudo. Não tem como, um ser humano não vai lembrar disso tudo, né? Mas lembra. E aí entra a dificuldade, é muito conhecimento para a gente adquirir, lembrar. Então, se você não tiver um processo ativo, dinâmico para fazer isso, você acaba se perdendo e acaba também desistindo, porque os resultados ruins fazem, então não estou lembrando nunca, aí você começa a achar, o estudante começa a achar que o problema é com ele, eu tenho a memória ruim. Não tem memória ruim, né? Você tem a memória destreinada, tem que treinar. Memória destreinada, eu acho também, assim, a pessoa fica muito dependente de um material e às vezes não entende que ela tem que criar conhecimento em cima daquele material, né? Exato, cara, você falou uma coisa que é perfeita. Criar, o processo de criação. Né? E aí que entra o Anki, porque ele trabalha nessas duas vertentes, tanto no processo de criação do material, quanto no processo de revisão desse material, né? Porque, exatamente. Pelo menos o certo para estar dentro do Anki da pessoa, tudo aquilo que ela criou, todo aquele conhecimento criado por ela, né? Exatamente. Hoje o meu Anki tem 15 mil cartões. Cara, todo o processo, todo o conhecimento está ali, guardado, entendeu? De matérias que eu já estudei, né? Porque tem matérias que você sempre vai estar estudando, mas
tem partes da matéria que às vezes você estudou, outro concurso não vai cobrar, tem matérias que você estudou lá atrás que não está sendo mais cobrada, mas está ali, sabe? Toda a memória aí do Alessandro Marques, do estudante de alto desempenho, formado Tá em lá. 15 mil cartões, e vai aumentar, né? Que você está estudando, Vai aumentando, porque... vai aumentando. E assim, são cartões criados, a maioria baseado em questões, né? E eu gosto de dividir assim, eu acho que quando você vai pegando a maturidade também, e o bacana de voltar para o jogo é muito isso, porque estudando, eu vou melhorando algumas coisas, inclusive do Claro, método, aperfeiçoando, já melhorei é muito assim, verdade. na utilização do Anki, e eu começo a classificar assim, eu gosto de classificar o Anki assim, tem cards de nível mais básico, né, cartões de um nível intermediário, porque todo método de alto desempenho é sempre dividido em etapas, né? O nível de conhecimento do Tá, estudante, a preparação dele é sempre iniciante, intermediário e avançado. E hoje eu trabalho muito com o Anki nesse sentido. Tem coisas que realmente, né? Por exemplo, perguntas abertas. Por exemplo, diferencie erro de tipo e erro de proibição. Aí o certo. cara, um estudante que está começando, ainda não tem maturidade para responder isso, sabe? Principalmente Tá. imagina, eu estou cobrando duas informações, né? E Sim, estou no pedindo para você fazer cartão. um paralelo entre elas. Não, eu tenho que ter aprendido e tenho que saber diferenciar e tenho que ter memorizado as características de cada uma. Então, Tá, isso é um conhecimento de nível avançado. Um cara que está entendi. começando, por exemplo, eu vejo, às vezes, pessoas, né? Por isso que eu sempre gosto de colocar em etapas, porque o cara que está começando, cara, se ele seguir, por exemplo, as perguntas que são feitas das questões mesmo, aquelas coisas mais objetivas, sem trabalhar, talvez, com muita pergunta aberta no sentido de comparação, cara, é uma pergunta seca que você tem que lembrar de todo o conteúdo. Uma coisa é perguntar, olha, essa é a característica aqui é de uma sei lá, de uma sociedade de economia mista. Você deu a característica e Certo. deu o resultado. Você fala assim, ó, aí Sim. fica mais fácil de ir lá na memória e comparar. Mas quando você tem uma pergunta Tá, aberta, fica muito mais difícil. Então, você tem que ir graduando também. Então, hoje, o meu Anki ele é entendi. constituído de cards que eu fiz lá no início, muito baseado em questões mesmo. E depois, agora, eu estou aprimorando e criando uma fase agora, porque consegui chegar nesse nível avançado, então eu estou aumentando o nível dos cartões também. Meus cartões agora são tipo prova oral sabe, do Cara, que concurso. interessante. São perguntas mais abertas e eu vou forçando a memória. Até porque o Tá. Anki, às vezes, você fica. E aí a questão que a gente pode falar depois, né, do estudante fazer até a revisão errada do Anki. Que ele pode estar com uma Ferrari na mão. Ah, Alessandro, eu uso o Tá. Anki, mas não estou tendo resultado. É porque você não está usando o Anki da forma Ah, correta. não, mano. Aí tá fazendo alguma coisa de Pode errado. viciar o Anki. Você pode ficar viciado, né? Porque tem estudante que é preguiçoso mesmo, ele fica viciado e vai, eu tô acertando aqui. Mas você está acertando pelo motivo errado. Então Tá. tem que ter, à medida que eu vou melhorando, eu vou aumentando o nível dos cartões do Anki também. Ele tem até os baralhos que eu divido, das matérias, essa daqui é nível básico, intermediário, e agora nível avançado, para ir forçando cada vez mais a memória e fazendo provas, você vai também pegando a malícia. Pô, isso aqui o examinador pode ser maldoso, pode perguntar uma coisa assim, então deixa eu. Esse vai ser o card que eu vou errar. Eu crio o card e fazer esse aqui, quando eu revisar, eu vou errar. Mas depois eu já vou até melhorando ele também. Tá. E como a gente já está aprofundando mais no assunto de Anki, eu fiquei curioso dessa questão. Você, além de dividir, você criar cada deck, você cria um deck por matéria, né? Administrativo, É, constitucional. cada E matéria você, é um. além de fazer essa divisão, você faz uma divisão assim, tipo os cards e níveis de cards, né? Faço. Os meus cards eles são divididos por matéria e por tópicos. Porque dentro Tá, do método de alto desempenho, a gente sempre faz essa divisão, porque a gente avalia tópico a tópico. Né? tá. Para você descobrir onde é que está também seus pontos fracos. Então, tem o baralho, né, com as matérias e os tópicos. E aqueles baralhos. E além disso, tem também por níveis, que eu estou estruturando ele agora, justamente porque tem que começar a forçar mais. E também tem coisas que o estudante, no início, ele não está preparado ainda também para responder. E você divide isso por subdeck, você cria decks à parte, como é que é? O tópico né, é o subdeck. E os cards de nível avançado são matérias mesmo. Eu tenho para direito penal avançado.
Então, um novo Ah, tá. baralho de direito penal, onde eu só vou Entendi. lançar ali aqueles que é para Show, apertar o entendi. candidato mesmo, é para, no caso, para mim apertar, que eu falo assim, cara, isso aqui são aquelas perguntas mais difíceis que eu vou começar a me aprofundar. E eu vou vendo também, assim, eu não faço isso para tudo, né? Como eu estou estudando, eu vou vendo a minha necessidade. Ah, isso aqui eu preciso forçar mais. Não, isso aqui está super tranquilo. Então, né, o meu Anki é muito personalizado, é personalizado totalmente para Top. mim, né? De acordo com o meu estudo vai pedindo. Tá, entendi. E você está estudando, como é que é o processo de alimentar o seu Anki, né? Que a gente falou aí que o Anki ajuda a criar conhecimento. Você Uhum. estuda por livro, PDF, videoaula, só questões. Olha, eu gosto de colocar o Anki, eu não gosto de fazer o estudante, né, pensando quem está vendo isso aí, porque às vezes a pessoa ela já vai ver, ela fala, nossa, já vou estudar a matéria pela primeira vez e já vou começar a utilizar o Anki. Eu não gosto de utilizar o Anki no primeiro estudo da matéria. Por quê? Porque no primeiro estudo da matéria, você está pegando a manha da matéria ainda, sabe? Você não sabe dar aquela enxugada na questão, porque não é só copiar e colar a questão no Anki, né? É, É não vai adiantar, vai uma ficar questão múltipla passivo. escolha, uma questão múltipla escolha, ela pode ser 5 cartões ou ela pode ser um cartão. Então você tem que ir Sim, pegando uma manha também. Então, e o estudante que está começando, essa é a fase mais demorada, é você fechar a matéria pela primeira vez. tá. Então, ele tem que. O foco dele está no estudo da teoria. É estudar a teoria, produzir um material mesmo de revisão e tal. Então, cara, fazer tudo isso e ainda criar o Anki, assim, a maioria Ainda nem sabe usar o aprende. Anki, aí o cara vai demorar um ano Tá, para fechar a matéria. O que eu gosto de tá, utilizar o Anki? entendi. Quando o estudante chega no nível intermediário. Porque uma técnica que eu juntei, assim, duas coisas foi, por exemplo, o que a gente gosta de fazer muitas vezes quando a gente está no nível intermediário, porque, assim, eu já estudei a matéria pela primeira vez, que foi lá no ciclo básico. Quando eu chego no ciclo intermediário, se eu já estudei pela primeira vez, eu não vou estudar tudo de novo. Né? Assim, do Tá. mesmo jeito, pegar a teoria, por exemplo, eles estão no primeira vez que dei a matéria, fechei as videoaulas, agora eu vou pegar um PDF. Não, não precisa, calma. A primeira coisa que você precisa fazer quando chega nesse nível intermediário, o estudo daqui para frente basicamente é revisar e fazer questões. Certo. Basicamente isso. Só que assim, eu reviso, faço questões, erro, e aí eu também preciso ir para a teoria. É por isso que eu sempre falo que não importa em que nível você esteja, o estudo sempre vai ter teoria, resolver questões e fazer revisão. Esses 3 processos, e eu sempre separo fazer questões de revisar, que são processos distintos, depois a gente pode entrar nisso, que é uma dúvida que o pessoal tem muito. Então, poxa, só que quando eu estou no nível intermediário e no nível avançado, eu reviso primeiro, faço questões, e quando é necessário, eu vou para a teoria, porque eu posso fazer uma questão agora e falar assim, eu até li o comentário, mas eu não entendi nada. Ainda não Ou isso aqui entendeu. eu Tá. não vi, porque no primeiro estudo não dá tempo, né? Assim, nem é compatível de ver tudo, nenhum material é 100% completo, nem pode ser. Então a gente vai revisando e fazendo questões justamente para a gente ir identificando lacunas. Então, quando o estudante chega no nível intermediário, que o estudo fica mais rápido, inclusive, ele já começa, Tá. no nosso método, ele já começa a utilizar o Anki, Ah, substituindo entendi. o caderno de erros. Né? Porque Ah, muita gente, tá. vou fazer o caderno de erro, vou pegar as questões, porque assim, eu errei a questão. Pô, é legal você revisar essa questão depois. Então, hoje a Claro. gente junta as duas coisas. O estudante de alto desempenho, ele já faz o caderno de erro dele no Anki. Né? E como eu Entendi. gosto de fazer, eu não lanço, por exemplo, no Anki só os erros, eu lanço tudo que eu faço. Todas as questões que vai fazendo, vai lançando. Até porque se eu acertei agora, quem me garante Ah, que daqui um mês três, eu vou seis acertar? meses, né? Claro. Daqui a um mês, será que eu vou acertar isso aqui de novo? Mas se eu É, jogar isso no Anki, ele vai garantir isso para mim. Ele vai dizer, garante. não, pai, isso aqui você não precisa lembrar agora. Vamos focar no que é mais importante, né? Isso que é a mágica do Anki. Então, o estudante, quando ele chega no nível intermediário, está estudando matéria pela segunda vez, ele tem tempo, porque ele está revisando, fazendo questões, Claro. e ali ele começa a alimentar o Anki, construir o Anki e fazer, né, um material mais completo assim de revisão. Não, show. É que não tem como fugir da tríade, né? Teoria,
para pegar o conhecimento, né, extrair o conhecimento, as questões para treinar aquilo que a pessoa aprendeu e o Anki para manter na memória, né, no longo A prazo toda essa revisão, informação. exatamente. Essas três coisas, não importa, porque você vai estar evoluindo o seu estudo também a todo momento. Então, a teoria sempre vai ser necessária. Por isso que a galera, vocês dão a matéria, é só fazer questão. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não é só fazer questão. Não existe só fazer questão. A pessoa pode se limitar e não conseguir, né, criar mais conhecimento. Porque só fazer questão não garante que você aprende. Né? Você tem que ir para a teoria, porque aquele estudante que ele fica muito, né? Assim, as pessoas às vezes até falam as coisas com boa intenção, mas quem está do outro lado ouve errado. Porque assim, só fazer questão. Então, o que é estudante? Não, eu entendi, Não, sim. tem uma pessoa que me procurou uma vez que falou o seguinte, Alessandro, cara, eu já estou estudando há mais de 2 anos, cara, eu não saio desses 50%, 60%, cara, não sei o que acontece, cara, mas assim, eu estou fazendo, eu acho que eu faço as coisas certas, eu estou resolvendo muita questão, semana passada eu fiz 2.000 questões. Eu falei, não, eu já sei. É impossível uma pessoa em uma semana fazer 2.000 questões. Às vezes a pessoa Não fez de sabe aquele qualquer jeito, né? concurso, ele tá preocupado em fazer questão, ele errou. Né? Por isso que, por exemplo, eu falo para o meu aluno, é uma coisa que eu sempre faço. Se eu acertei a questão, tem gente que não corrige a questão que acertou. E quem garante que você acertou pelo motivo correto? Às vezes acertou na sorte, né? Às vezes você fala assim, eu acho foi que eliminando, você acertou, que é verdadeiro ou que é falso. Mas quando você vai checar, você fala assim, eu achei que era verdadeiro por outra coisa. E na verdade não era aquele motivo. Então, cara, Entendi. se essa questão cai na prova, né? Se esse conceito cai na prova, ele vai errar. E às vezes se o examinador mudar qualquer coisinha ali, o cara já vai errar, porque ele não tinha conhecimento. Tem essa malícia também, porque às vezes ele muda ali. Então, assim, aprender é diferente, aprender leva tempo, é aquele esforço que a gente falou lá no início. Então, mas esse é o processo ativo de estudo, sabe? É você construir o teu conhecimento, você não ter pressa, não pode ter pressa nesse processo, né? Não pode ter pressa. Alisson, quanto tempo, se eu estudar pelo método de alto desempenho, eu vou passar? Não sei. Não sei nem quanto tempo eu vou levar para passar, quanto mais você. Só fazendo aqui meio que tentando resumir o que a gente está conversando e falando aí do seu método, eu percebo assim que existem premissas, né? Até a gente já comentou isso lá atrás, princípios que tem que ser respeitado, né? Exatamente. Porque assim, eu até conheço pessoas que passaram de fato estudando mais fazendo questões, né? Questão, questão, questão. Mas não é uma coisa que dá para replicar para todo mundo, né? Isso. Até porque existem, na neurolinguística, a gente estuda os processos mentais. Então, a gente classifica alguns processos mentais que são interessantes, que existem 2 tipos de pessoas, né? Assim, existem várias, mas 2 classificações que encaixam nisso aí. Uma classificação que encaixa nisso aí. Que são pessoas que o processo de aprendizado dela vai do todo para a parte. E tem pessoas que vai da parte para o todo. Isso é interessante. Ou seja, há pessoas que conseguem pegar a informação fragmentada, entendeu? Ela pega as partezinhas e ela consegue, na mente dela, construir o todo. Cara, eu sou assim, cara. Tem pessoas que precisam ver o todo para entender o detalhe da parte. Então, ele vai do todo para a parte. A maior parte das pessoas no mundo são todo para parte, porque esse é um processo mais comum e até como a gente é educado, inclusive, né, na escola. Então, a gente vai do todo para a parte. Entendeu? Eu começo aqui, depois eu vou especificando, ou seja, eu vou no geral para o detalhe. Tem gente que com detalhe, assim, eu consigo montar um quebra-cabeça sem ver a imagem, sabe? Me dá aqui que eu monto. Meio complicado, né? Não dá para replicar isso para todo mundo. Não dá, são processos diferentes. Agora, um processo complementa o outro. Se você, né, mesmo que uma pessoa, por exemplo, Alessandro, cara, igual você falou, eu conheço gente que passou, né, concurso. Só que você pode ter certeza absoluta, se você sentar com esse cara e entender o processo mental, você vai ver que não é só fazer questão. Ele tinha uma bagagem.
ele tem atenção no que ele está fazendo, dentro aqui da mente dele, porque foi esse estudo que eu fiz lá atrás, entendeu? De entender isso que eu chamo de estratégia por detrás da estratégia. Então tem gente que Certo. vai fazer isso, só que ele vai lá, faz a questão, e pô, isso aqui está relacionado com aquela outra questão que eu fiz. Então ele, sabe, ele está fazendo os paralelos, ou seja, tá vendo? Ele está pegando a parte, mas aqui dentro ele está construindo todo. Todos nós vamos ter que Tá, construir entendi. todo, porque aprender é isso, é você ter a visão do todo, sabe? Sabe onde é que isso é muito legal, que pode ficar mais claro para quem está ouvindo? É igual assim, navegação, né? Às vezes tem pessoas que são tão boas de navegação que você fala pro cara assim, como é que eu faço para chegar ali? Você dá uma noção geral, o cara vai lá e chega. Tá. E tem gente que fala assim, não, calma, primeiro você vira aqui à direita, 3 passinhos para a E esquerda. desenhar um mapa. Tá. Então, assim, são processos mentais diferentes, mas todos Tá. eles estão na mente construindo o caminho. O que muda é a forma como eu construo o caminho. Tá. Então é por isso que esse cara que tem uma facilidade em questões, ele tem facilidade de lidar com essa fragmentação de conteúdo, mas você pode, aqui dentro, não está fragmentado. Agora, tem Tá. pessoas que você der o conhecimento fragmentado, ele não vai saber juntar as peças. Entendi. Como é que se E é descobre muito isso? importante. Testando. Por isso que é importante a pessoa se conhecer primeiro, né? Para depois, porque senão ela fala assim, pô, eu tô tentando copiar o que aquele aprovado falou que fez, mas para mim tá dando resultado, então eu sou burra. Não, mas é porque essa pessoa é diferente da outra, né? Outro exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Você deve conhecer alguma pessoa, acho que todo mundo conhece um indivíduo assim, que a gente morre de inveja, que é o cara, ele ouve a música e ele toca. Caraca, sim. Tem gente que brinca, tira de Tá. ouvido, né? O cara vai lá, ouve, como é que é Tira isso de aí? ouvido, é. Dá aí um violão. Cara, você fala assim, Tá. que negócio é esse? Aí tem um outro carinha ali que está estudando com a partitura, tem 5 dias e ainda não aprendeu. Cara, são processos mentais diferentes. Não dá para a gente sair comparando assim. Mas e não dá para olhar só o que ele faz. Se você não entender o processo mental, se para replicar, você teria que replicar o processo mental, que é o difícil. Entendeu? Não dá para Difícil explicar demais, porque ninguém né? foi treinada para fazer de outra forma. Então, por isso que eu falo, eu sempre separo revisão de questões, por exemplo, porque eu falo assim, fazer questão não é revisar. A gente faz questão para aplicar o conhecimento. Tá. Revisão mesmo é aquele processo de pegar o conhecimento que eu tenho e trazer ele à tona para a memória de novo e Tá. reforçar isso aí. Conhecimento que você já criou, Já né? criou, exatamente. Se Tá. você faz essas duas coisas, né? Por isso que assim, o método ele serve para todo mundo, porque eu trabalho todos esses estilos, unificando essas formas de raciocinar, de pensar, para que o estudante ele, poxa, isso aqui eu me encontrei, que agora eu vou fazer assim, mas eu não vou fazer só assim. Se eu fizer assim, mais isso, nossa, aí eu vou fazer muito melhor. E essa que é a ideia. Show. É uma coisa que eu não vejo a galera falando por aí, e é essencial isso. Primeiro, a pessoa tem que se conhecer, né? E tem certas premissas, princípios a ser respeitado e, meu, cada um vai ter uma forma de aprender diferente e acho que está o grande problema das pessoas que querer replicar o que um aprovado fez, o que o outro fez, sem antes se conhecer, sem saber que tem, sabe, princípios que ela tem que seguir, né? Exatamente. Tem coisas que todo mundo vai seguir. E, por exemplo, eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar que PDF é melhor do que videoaula. Ah, Porque o sim, estudante, para passar, sim. ele vai ter que estudar PDF. E a justificativa que eu acho que a galera dá, que é sensacional, é assim: não, Hum, porque você vai fazer a prova, você vai ter que ler a prova. Então, como é que você, se você não estudar com tá. material de leitura, você não vai conseguir nem fazer a prova? Cara, eu já ouvi isso, cara. Não é assim, não existe melhor Eu material. já ouvi São isso. materiais diferentes, Cara, eu né? E concordo aí a gente teve, por 100% exemplo, eu contigo. até fiz um vídeo no canal do cara que passou, eu não entrevistei ele, mas eu fiz um vídeo reagindo à entrevista dele, porque eu falei, cara, isso aqui, olha que sensacional. O cara passou no último concurso da PF, Polícia Federal, ele passou em primeiro lugar. E aí você Certo. vai ver o método dele, né? E a pessoa perguntou para mim, como é que você estudou, tá? Só vídeo aula.
assistia videoaula para fazer questões. Olha E só. revisava. E cadê aquela história que a melhor coisa é PDF, né? Então, aí É você que tem tem que uma pensar coisa no que assim, a gente tá processo mais. mental da pessoa, entendeu? Não É é que a que gente exista. também. A gente, né, trabalha aí na internet e tal, a gente sabe também que tem um marketing que é feito na cabeça das pessoas também, Sim, para ela acreditar que o PDF é melhor, ela comprar o PDF, é né? Então, melhor. Não é à tem toa que essas todos os coisas, né? cursos hoje eles oferecem as duas coisas, né? Assim, É, por sim. quê? Porque eles sabem que tem gente que vai se adaptar melhor com videoaula, tem gente que vai se adaptar. Até porque, se uma pessoa, vamos parar para pensar, eu, Alessandro, 10 anos sem estudar, nesses 10 anos, cara, eu mal li um gibi ao longo desses 10 anos. E sem falar que, se você lembrar, por exemplo, uma pesquisa 5 anos atrás, identificou que 80% das pessoas saem do ensino médio sem saber ler. Nossa, muita gente. Sabe ler, né, entendendo, lendo realmente de forma efetiva. Então, você imagina, 80% da população não sabe nem ler. Então, como é que você pega esse cara? Já saiu do ensino médio defasado, ruim. Sempre foi um estudante mediano, nunca leu nenhum gibi. Aí você fala assim, toma aqui, ó, toma esse PDF, leia. Você só vai aprender se você ler. Não. O cara vai sentar e chorar. Ela vai sentar, vai chorar, porque quem não tem habilidade de leitura não vai conseguir estudar um material de leitura. Isso é óbvio, né? Agora, todo mundo, durante a nossa educação, nós somos educados com aula. Ó, Somos educados com aula. é uma Foi coisa que está vendo alguém. enraizada lá atrás. É Enraizada. verdade, né? Eu tenho uma filha pequena, como é que ela aprende? Ela vendo a gente fazer, né? Exatamente. Então, Ela não você está ter aprendendo as coisas alguém lendo. explicando é mais fácil. Por mais, mas no PDF o professor ele explica. Não, ok, mas o que é a forma, né? É visual, auditivo. O outro é simplesmente visual. Ler, se você não sabe ler, você não entende nem o que está escrito. Como é que você vai aprender se você nem entende o que está escrito ali? Se você não sabe correlacionar as informações. Então, assim, não existe. Existem estudantes que é melhor videoaula, tem um cara que vai passar. O cara passou em primeiro lugar na PF, sem videoaula. Então, resultado. É inquestionável, né? Questionável. Não tem como você questionar resultado. Por isso que eu voltei a estudar. O resultado é inquestionável. Não tem É nada que verdade. diz melhor do que isso aqui não funciona. Tá aqui. Então, tem pessoas que vai ser melhor. Tem gente que fala assim, nossa, vídeo aula não tem paciência, cara. Não. Mas se eu pego material de leitura, nossa, eu fico muito mais concentrado, mais atento, porque é um material que ele consegue se conectar. E outra, as pessoas têm que parar de achar que ela sempre vai fazer a mesma coisa. Porque, por exemplo, tem matéria que você vai estudar com vídeo aula, tem matéria que você tem uma base às vezes, e aí você vai É estudar com. verdade. Você pode ser um exímio leitor. Fala assim, Alessandro, não, eu só vou. Deu uma porrada no microfone aqui. Alessandro, eu sempre vou estudar, porque eu gosto muito de ler, então vou sempre estudar com um PDF. Ok, mas se você não tem uma boa base, por exemplo, de matemática, vai aprender Como é que raciocínio vai lógico no aprender PDF. matemática sem lógica PDF, cara? Vai aprender. Esse cara não vai É conseguir, impossível, cara. Ele cara. vai ter que. Mas se ele coloca na mente dele, não, só PDF, cara, não é. Como O é que universo não é assim. Contabilidade? Contabilidade, vai aprender contabilidade com o PDF, cara. Eu já tentei fazer isso. Porque eu fui na ONU na época lá atrás, fui não, tem que ser com PDF, gente. Não saía do canto. Não, mas você sabe que às vezes tem ego também, né? Quando eu estudei também, eu estudei contabilidade para a Polícia Federal, meu primeiro estudo foi assim, eu falei, né, cara, né, eu vou. Porque assim, eu tenho uma habilidade de leitura desenvolvida. Então, lógico que se eu estudar um PDF, eu vou mais rápido. Tá. Eu fecho um PDF mais rápido, até porque quando você tem, você já vê, quando você já está, né, com a manha, você vê que aqui o professor começa a Sim. enrolar, você já dá aquela adiantada, você vê que está falando a mesma coisa, então você consegue até dominar melhor o teu processo. Mas você vai mais rápido. Mas não quer dizer que você vai mais rápido, quer dizer que você vai entender mais. Né? Sabe? É por isso que assim, você nunca vai me ouvir falar que, olha, eu vou te ensinar uma técnica de aprendizagem acelerada. Eu não uso essas terminologias. Por quê? Porque a aprendizagem é o tempo da pessoa. Se você fala que é um negócio acelerado, parece que ela já vai começar rápido. Não, é igual correr. Você vai começar trotando, caminhando, daqui a pouco você está trotando. Com o tempo, velocidade se ganha com o tempo. E com aprender a estudar, e não com uma técnica que você aprende da noite para o dia. É.
Eu aprendi a técnica de leitura dinâmica. Eu não leio nada, então não adianta nada. Então, a pessoa ela tem que fazer isso. Então, eu fiz, né? Fui para material de leitura. Cara, ele não estava fluindo. Eu falei, nossa, eu tô... Cara, Você diz a contabilidade. Vamos lá, vem cá, videoaulazinha. Vamos lá, Aí vamos parar de ser cabeça dura. Vem cá. E comecei, montei meu caderninho ali e tal. Nossa, arrebentei na prova, na parte de quase gabaritei contabilidade, porque aí, assim, eu, sabe, parei, me aceitei naquele momento, fui humilde de falar assim, vamos lá, esse material não dá, não adianta eu ficar insistindo. E tem aluno que às vezes fica botando culpa no professor, e não é o professor, é ele que tá fazendo errado. Não. Aí eu fui lá, mas tem 200 videoaulas, paciência. Fazer o quê? É que nem uma guerra, né? Assim, são armas que a gente tem à nossa disposição. Exato, cara. Aí tem situação que dá para você usar ali uma pistola, outra situação você tem que usar um canhão, outra uma metralhadora, outra uma faquinha, né? Então cada material é uma ferramenta. No Instagram, sério, cara? Eu juro que eu não vi, não, cara. Porque eu fiz a comparação com as ferramentas, né? Que eu estava arrumando umas coisas aqui em casa, e eu falei assim, cara, tem coisa que você vai usar o alicate, tem coisa que você vai usar a chave de fenda. Você não pode querer usar o alicate para resolver todos os problemas da tua vida. Sim. Então, sabe, você não vai fazer resumo para tudo. Você tem matéria que você vai focar mais na teoria. Tem matéria que às vezes você deslancha mais em questões. Tem matéria que você vai na videoaula. Tem matéria que você vai no PDF. Tem matéria... Cara, tem muitas possibilidades. Demais. O estudante, ele tem que aprender, ele ter esse arsenal. Porque assim, se eu vou resolver o exemplo aqui de arrumar coisas, pô, se eu tenho uma caixa, tá? Aquelas caixas que tem 200 ferramentas lá dentro, e eu sei usar as ferramentas, né? Porque não adianta ter a ferramenta também e não saber usar, cara, estou muito mais próximo de resolver o problema. E aprender uma matéria é isso, resolver um problema, construir algo. Então tem que ter ferramentas, né? Por exemplo, o Anki, poxa, cara, que ferramenta sensacional. Às vezes você não quer usar para tudo bem, mas tem coisa assim, que eu estou apanhando. E dentro do método de alto desempenho, eu busco muito isso, sabe? Acho que é aí que a gente ganha tempo. Não querer padronizar tudo, usar tudo do mesmo jeito. Por exemplo, estou estudando a matéria. Vamos para isso aqui. A gente pode pensar em matérias diferentes, mas até dentro da mesma matéria. Certo. Você estudou a matéria tem 10 tópicos. Cara, 5 tópicos, você estudou pela primeira vez, revisou, fez questões, cara, você já está batendo 80%, porque, cara, você entendeu aquilo parecendo que já tinha estudado 10 anos. Mas tem 5 tópicos ali que você na marra, você chegou ali nos 50%. Quando você for estudar essa matéria de novo, qual que é o erro que o estudante comete? Ele estuda todos do mesmo jeito. Ao invés de pegar esses 5 que ele já tá bom, e não deixar de lado, mas revisãozinha rápida, mais uma bateria de questões, tem que manter na memória. O Anki ali ajuda muito nesse aspecto também. E o outro fala assim, cara, isso aqui eu preciso de um reforço. Não adianta eu ficar... Se eu revisar isso aqui e vou fazer uma nova bateria de questões, vou tomar uma nova surra. Deixa eu pegar esses tópicos e fazer um reforço deles. Deixa eu estudar eles com mais calma. Mas aqueles lá eu já garanto. Então, dentro da matéria tem tópicos que você vai mais fácil. Tem tópicos que você, às vezes, tem uma dificuldade maior. Mas aí o estudante, às vezes, tem dificuldade em um tópico e fala assim, nossa, eu tô péssimo na matéria inteira. Mas tem já generalista. Tá. Em relação ao Anki, tem muita gente que tem dificuldade de fazer o Anki todos os dias. Eu não sei se você faz o Anki todos os dias, né? Você zera ele, como é que você faz aí? Como é que é essa relação aí dentro do seu método? E para quem tem dificuldade também em fazer o Anki, dá uma dica para a galera. Bom, primeiro, né, a gente precisa entender que o Anki não foi criado para concurso público. Quando a gente faz o Anki mesmo, a gente vê, né, e na teoria do Anki, que assim, ele tem um número limitado de cartões, inclusive. Né? Mas no meu Anki tem 15 mil. O cara que criou o Anki, vem o Anki e fala assim, meu amigo, para de fazer isso, não faz isso. Então ele vai bloquear no Anki. Então, o que acontece? A gente tem que fazer adaptações. Claro. Tá? Adequar essa ferramenta a uma nova realidade que ela está sendo aplicada. Então, assim, quando você tem o Anki lá no início,
você consegue revisar tudo. Mas, por exemplo, eu gosto de traçar revisões por tempo. Certo. Então, o estudante, quando está, vamos pegar assim, um nível intermediário, que ele entra naquela fase, vou fazer uma revisão e depois eu vou fazer questões, fala assim, cara, você não ficar, até porque, se você revisar o Anki muito tempo, você entra num processo de passivo. Você está revisando, respondendo, não está nem prestando atenção no que você está fazendo. Então, nosso cérebro precisa ter esses estímulos diferentes. Então, assim, eu costumo revisar o Anki por, no máximo, meia hora de uma matéria. Tá. Dentro dessa meia hora, e aí, claro, né, tá tudo conectado com como se planeja o estudo também. Mas para ficar, né, já conseguir ajudar quem está do outro lado, por exemplo, assim, quando eu já estou no nível intermediário na matéria, estou estudando matéria pela segunda vez, comecei a usar o Anki. Quando no começo é maravilhoso, porque o teu Anki tem poucos cartões. Aí Então dá para zerar tudo. Nossa, ali você consegue. Porque, assim, você fazer bem feito, dentro do que eu vejo, assim, você começar a revisar, por exemplo, assim, poxa, nossa, eu estou revisando aqui, eu fiz 100 cartões em uma hora. Cara, não dá. Não dá. Você está batendo, você está igual aquele estudante que está fazendo 1000 questões e não está prestando atenção em nada. Você está ali batendo a revisão no Anki e você não está parando para prestar atenção. Até porque não é só revisar. Quantas vezes que eu crio um card e aí um cartão, aí depois eu vou revisar ele, eu falo assim, eu posso melhorar essa resposta. Uau! Tá. Eu tô apanhando. Por exemplo, nossa, cara, 3 vezes que eu não tô lembrando disso aqui, porque tem coisa que é difícil mesmo de lembrar. Claro. Né? Eu falo assim, vou criar um mnemônico. Vou criar um mnemônico. Ou, às vezes, crio um resumo, sabe? Para melhorar a minha resposta. Então, o Anki, ele tem que estar... ele não é estático. Então, você não tem que estar preocupado com quantos cards você vai revisar. Mas você tem que estar preocupado em fazer aquela revisão e, cara, até que, enfim, eu vou lembrar disso aqui. Porque, né, assim, revisei, errei. Aí, cara, eu tenho certeza, muita gente faz isso. Aí vai lá, o cartão aparece de novo, ele erra. Ele fala assim, mas assim, eu não errei tudo. Eu vou clicar no fato. Não, cara, eu vou ter que fazer de novo. Não, deixa eu apertar que eu acertei, porque aí... Isso aí já fiz. Então, não se preocupe com a quantidade de cartões que você vai revisar. Quando você está no nível maior, com mais cartões, você vai chegar um momento que é praticamente impossível revisar tudo. Então, você tem que ter uma rotina de revisão daquela matéria para poder, por exemplo, agora eu vou ter meia hora. Cara, eu reviso o que eu conseguir dentro de meia hora. Se eu não dei conta de revisar tudo agora, vai ficar para a próxima. Na próxima vez que eu for estudar aquela matéria, eu vou revisar novamente, né? Só para eu entender. Que eu chamo de ciclos. Tá. Mas, assim, como o Anki ele acumula, então você não liga muito para a questão da acumulação. Como é que você lida com isso? Não, eu não me preocupo em acumular. Tá. Não me preocupa. Até porque tem matérias, se você entrar na dinâmica de começar a fazer provas, aí esse conteúdo entra agora, o outro conteúdo sai para esse próximo concurso. Então, naturalmente, cards, às vezes, você vai ficar um tempo sem revisar, sem bater aquele baralho, ele vai acabar se acumulando. E, como eu falei, quando você chega num nível de ter muitos cartões, torna-se praticamente impossível você conseguir zerar os cartões. O mundo ideal seria zerar, né? Mas, assim... O mundo ideal não funciona. Para conciliar isso com um avanço adequado ali nas matérias, realmente chega a um ponto que é bem, bem complicado. Exatamente. Olha, vou te dar um exemplo aqui. Eu vou até abrir meu Anki aqui. Se eu for pegar agora, estudar uma matéria, vamos lá, que ele vai demorar um pouquinho para abrir aqui, porque ele está carregado. Mas eu vou até pegar um exemplo aqui, só para ter uma noção, vou olhar o que eu tenho se eu fosse revisar uma matéria aqui hoje, para a gente ter essa noção, que não dá tempo, entendeu? E você tem que fazer as matérias girarem, né? Você não pode ficar empacado num tópico. Você tem que é uma coisa que eu chamo de ciclo, que é girar a matéria, sabe? Você não pode ficar muito tempo no dentro do método, você passa o ciclo, pessoal, e não aquele cronograma semanal, é isso? Ciclo. Não, é porque a gente confunde com ciclo de planejamento. Só que o que eu chamo de ciclo é você começar a estudar a matéria e fechar. Tá. Você faz isso em uma semana. Não, você tem um tempo que você vai levar para fechar. Mas o que é importante? Você tem, por exemplo,
Olha, abri meu cartão aqui de direito administrativo. São 17 tópicos a serem estudados. É uma matéria extensa, muito detalhada, tem leis aqui para você estudar. Se eu pegar o meu de... hoje eu vou estudar responsabilidade civil. Responsabilidade, tem até pouquinho aqui. Responsabilidade civil tem 50 cartões para revisar de responsabilidade civil. Cara, 50 cartões... Às vezes você gasta 2, 3 horas para revisar isso bem feito, né? Bem feito. Se a gente colocar pelo menos 1 minutinho para um cartão, né? Que às vezes você gasta mais, 30 segundos, você já vai gastar um tempão ali para poder fazer. Meus cartões aqui, ó, a matéria que eu tá stand-by, por exemplo, para mim, que eu não estudei para os concursos anteriores, o tópico, mas agora eu vou estudar para um próximo concurso que vai ter 8666. Tem 100 cartões da 866 aqui. Então, o que é o interessante? Eu tenho 10 tópicos de uma matéria. Vale muito mais a pena ciclar a matéria, fazer mais ciclos da matéria, você estudar ela mais vezes, até porque o teu cérebro precisa ter essa visão geral para poder, sabe, e dar uma descarregada da matéria, assim, também. É igual quando você não lembro onde é que eu guardei minha chave. Às vezes você fica batendo ali, você não lembra. Daqui a pouco você relaxa, você acaba lembrando. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa de um tempo de maturação. Ele precisa. Entendeu? Então, tem coisas que não adianta você ficar batendo o tempo inteiro. Então, como é que a gente fez isso? Dividiu a matéria assim, vamos fazer. Eu estudo um pouquinho de um tópico, fecho os 10, volto. Mais um pouquinho de cada um, volto. Porque cada vez que eu vou e volto na matéria, isso me traz um ganho sensacional. Então, eu nunca deixo o estudante ficar empacado ali, estudar a matéria. A gente tem uma regra, por exemplo, vai estudar a matéria pela primeira vez, tem que fechar no máximo em 3 meses. Porque tem estudante que está estudando há 8 meses a matéria e até hoje não fechou. Entendeu? Quando eu entro no processo de revisão, a gente vai revisar a matéria em 1, 2 meses. Ou seja, eu vou bater o tópico, por exemplo, em 1 mês. Bati a matéria. Daqui 1 mês eu volto em todos os tópicos de novo. Daqui 1 mês eu já estou voltando em todos os tópicos de novo. Esse processo, ao invés de querer fazer tudo de uma vez, porque assim, eu pego atos administrativos. Você não vai aprender e memorizar tudo de uma vez. Você tem que ir fazendo, porque o processo de aprendizagem, ele ocorre por camadas. Então, hoje eu fui lá, estudei uma camadinha. Daqui a pouco eu volto, já se perdeu um pouquinho dessa camada, mas eu já reparo ela e coloco mais uma camada em cima. Quando é assim que o teu nível de conhecimento vai aumentando, você simplesmente, né, não é um buraco que você joga as informações ali e tá tudo pronto. É ir fazendo por camadas, traz muito mais resultado. Show de bola, show de bola. E caramba, a minha cabeça tá explodindo aqui de tanto conhecimento, cara. Tanta informação, muito top, muito top. E pra gente finalizar, quanto ao Anki, você costumava usar addon, personalizar muito ele, ou você usa no basicão lá? Como é que é essa parte? Eu quase não uso addon, cara, quase não uso. Tá. Eu uso mais addon para quê? Eu gostava porque ele fez uma atualização agora muito boa, né? Que dá para ele acrescentou alguns recursos muito bons. Mas antes, por exemplo, não tinha função de tipo marca-texto, né? De você esqueci o nome dessa função, sobreposição de cor, né? Ele era muito amarrado nesse tipo, topicalizar, porque assim, quando eu coloco as minhas respostas no Anki, nunca vai de forma discursiva. É sempre em forma resumida. Topicalizado, se é enumerado, com alguma setinha puxando a outra, não sei o que, uma tabela. Então, né, eu gosto muito das novas funções de topicalizar, enumerar, fazer recuo. Né? Eu tenho um padrão que eu vou criando, por exemplo, se eu cito uma lei, eu coloco a lei lá, eu coloco ela marcada, eu coloco ela recuada do texto para diferenciar o conceito da lei. Então, eu faço essa organização. Antes, eu utilizava mais os addons para isso, que eles traziam esses recursos mais de formatação mesmo, e tem muita coisa, né? Nossa, é um mundo para a gente explorar. É um mundo explorar, né? Com certeza. Cara, para a gente finalizar, você deu uma aula aqui de como estudar, de como estudar realmente alto desempenho.
são conteúdos, são informações que, eu acompanho muita gente na internet, eu não vejo ninguém falando. Ninguém. São conhecimentos muito valiosos. Muito Ah, que bom. valiosos. Se tiver que finalizar, mandar uma mensagem, primeiro, uma para quem está começando e outra para quem está batendo na trave. Quem está batendo na trave. O que você falaria para essa galera? Bom, para quem está começando, cara, comece da forma correta, porque é assim que você ganha tempo. Você não ganha tempo achando que para aprovação tem um atalho. Você não vai ganhar tempo achando que tem fórmula mágica. Você não vai ganhar tempo na aprovação ou ser aprovado mais rápido, estudando metade do edital ou entrando nessas furadas que tem por aí. Aprender exige paciência. Se você não tem paciência, você não aprende. Então, começa da forma correta, tá? Começa ali que a gente falou lá no início. Primeira coisa, tem que ter um foco, tem que ter um planejamento, tá? Planeje seus estudos, não faz nada bagunçado. E, fundamental, começa a organizar a sua vida. Porque um erro de muita gente que está começando ele quer que o concurso, que o estudo para o concurso siga a vida dele. E quando isso acontece, quer dizer que você não está focado. Se você não está focado, me desculpe, você não vai passar. Não é o concurso tem que seguir tua vida, o estudo tem que seguir tua vida. A partir de agora, a tua vida vai girar em torno do estudo. Você tem que organizar a tua vida pensando, poxa, como é que eu vou estudar? Isso aqui, eu voltei a estudar, eu tive que reorganizar toda a minha vida. Carlos, hoje eu estou fazendo 8 horas diárias de estudo. Meu amigo, não sabe. É uma dificuldade tremenda, tá? Mas toda a vida está organizada, né? Quando eu fui iniciar o projeto, uma das primeiras coisas que eu fiz foi assim, poxa, vamos sentar com quem é próximo a você, avisar como é que vai ser a nossa turma, porque é atleta, se você incorporar, É verdade. vai ter uma vida de atleta agora. Eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para dormir, se eu vou numa festa, eu tenho hora para voltar, eu não bebo, minha vida está toda regrada para falar assim, eu quero tirar o máximo desempenho para poder atingir o objetivo. Então, começa a fazer isso, começa a estruturar a tua vida, cara, girando em torno do concurso. Isso é uma pessoa focada. Tá, não querendo cortar nem desviar aí a sua mensagem, mas eu acho que tem muita gente, independente da atividade que ela executa em paralelo ao estudo, que pode ter o problema assim de desfocar pensando em outras atividades. Por exemplo, você que cria conteúdo, você tem que criar conteúdo no YouTube, no Instagram, isso não te desfoca, não tira a tua concentração ali? Como é que você faz para voltar? E já que a galera está começando, às vezes está trabalhando, está conciliando um monte de coisa, como é que a pessoa pode fazer para voltar? Primeira coisa, sim, tem que ter hora para tudo. Tá. Então, eu tenho minha hora que é para estudar, e assim, quando eu estou estudando, você não tem noção do tanto de ideias que eu tenho ali durante isso, que você está produzindo. Eu falo, nossa, isso aqui eu poderia fazer um vídeo, não sei o que, eu poderia fazer um vídeo. Aí eu tenho um recurso que eu utilizo eu deixo um post-it ali do lado, quando eu tenho uma ideia, eu anoto e pronto. Depois eu me viro com isso aqui, porque tem horário. E essa é uma questão de treinar a mente mesmo. Por isso que eu sempre gosto de trabalhar com horários, né, fixos, porque agora é hora de estudar, acabou. Então agora eu não vou fazer mais nada. Tá no modo Buda ali de produtividade. Exatamente. Agora, beleza, agora eu tô livre. Eu falo assim, quando eu vou descansar, eu descanso. Ah, eu vou viajar. Ah, vou levar um material. Levar material, eu vou descansar. Né? Eu vou descansar. Se eu vou descansar, eu vou descansar. Se eu vou estudar, eu vou estudar. Se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Então, dividir essas coisas, aí entra o planejamento, né? Que ajuda bastante também. Tá, show de bola. Agora, para quem, a mensagem aí para quem tá batendo na trave, que já saiu do nível de iniciante, tá batendo na trave, tá desanimando. Você que tá batendo na trave, né? E é engraçado que as pessoas às vezes falam assim, Alessandro, bati na trave e desanimei. Eu falei, bom, antes de passar no primeiro, eu bati na trave em 3. E foi tudo assim, cara, foi 0,75 pontos. Um ponto no outro e 1,25 no outro. O próximo encaixou. Então, quando a gente chega nesse nível, que eu chamo que você já chegou no nível avançado, você já percorreu, cara, grande parte do caminho. Você está naqueles 20% finais.
Daqui para frente é emocional, meu amigo. Daqui para frente, né, sempre foi você com a sua mente, mas daqui para frente vai ser ainda mais. Porque agora sim é o momento de você provar para que veio. Então, internalize que não, a hora da chegada você não sabe. Esquece isso. Não é porque você está batendo a trave, que agora eu já vou fazer o próximo com a obrigação de passar. A gente não pode ter obrigação de passar. O passar é uma consequência, sabe? Então, não. Quando você está no nível avançado ali, batendo na trave, você começa a focar demais no resultado. E lembre-se, focar no resultado não traz aprovação. Foque no processo. Continue focando no processo, identificando o que você está errando, corrigindo os teus erros principalmente, e mantenha paciência agora, esse foco. Porque se você mantiver o que você está fazendo, muitas vezes, você vai conseguir atingir o teu resultado. Cara, perfeito. Show de bola. Alessandro, quero agradecer a você, a todo o conhecimento que você passou aí, informações ricas, valiosas. Quero agradecer o pessoal que ficou também assistindo, que vai assistir o vídeo até aqui, né? Que a gente está gravando, né? E quem ficou até aqui assistindo tudo, toda essa quantidade de informação já está se tornando ou já é um estudante de alto desempenho, né? Está no caminho certo. Está no caminho para se tornar um estudante de alto desempenho. Até porque eu falo assim, ser um estudante de alto desempenho não é assim, você é aprovado e você é um estudante de alto desempenho. Não, você é um estudante de alto desempenho para ser aprovado. E ser um estudante de alto desempenho não é um estágio, sabe? Atingir isso aqui, não. Ser estudante de alto desempenho é a busca. É o caminho, é você show de bola, caramba. estar aprendendo, é você estar aberto a aprender, você estar se aperfeiçoando, entendeu? Se você estiver nessa busca e, né, travando as suas guerras diárias ali contra você mesmo, às vezes perdendo, eu perco para mim algumas vezes também, assim como você, e às vezes a gente ganha, mas a gente está na luta, a gente está no jogo. O estudante de alto desempenho é aquele que está jogando, sabe? Porque, só para tomar um pouquinho do tempo aqui, mas eu acho legal falar isso, porque tem pessoas no processo de aprovação em várias áreas da vida que ele tem um objetivo, mas ele está na arquibancada, ele não está jogando. Sabe, ele tá sonhando, isso é meu sonho, eu tenho esperança que um dia eu vou passar. Cara, você tá na arquibancada. Quem é na arquibancada só julga, só você pode julgar você mesmo, você tá julgando você mesmo, você tá se comparando. Você tá o comentarista da tua vida. Para de ser o comentarista e entra no campo. Porque entrar no campo é tomar canelada, é ser expulso, é fazer gol contra, é se machucar, entendeu? É chorar e rir, entendeu? Cara, isso é estar em campo. Se você estiver em campo, esse é o estudante de alto desempenho. Show de bola. De bola. Alessandro, fala para a gente finalizar as tuas redes sociais aí. Eu sei que muita gente já te conhece, mas deixa aí, fala teu Instagram. Tá. Instagram daqui, é bom que a gente já coloque aqui, ó. Prof, me acompanha lá, prof.alessandro.marques. Eu sempre coloco caixinha de pergunta, qualquer coisa, manda no direct. Eu faço, sabe, eu respondo todo mundo no direct, às vezes demora um pouquinho, porque é muita mensagem, e o horário está cada vez mais reduzido aí para a dedicação das redes sociais, mas eu sempre respondo todo mundo, não deixo ninguém passar batido. E me acompanhe também lá no canal do YouTube. O canal do YouTube hoje é o maior canal de estudo para concurso, porque são mais de 1.200 aulas disponíveis. São aulas mesmo. Por exemplo, quando eu gravar, eu não me preocupo com o tempo, sabe? Eu sou muito desligado quanto a isso. Eu sei que quem quer aprender vai até o final. Então, lá tem aulas mesmo à disposição. Tem uma dúvida, coloca aí no YouTube, Alessandro Marques, mais a dúvida que você tem, que com certeza você vai achar um vídeo que vai te ajudar e melhorar o teu estudo. Não, com certeza, vai muito. Acompanha o conteúdo, é show de bola. Pessoal, siga o professor Alessandro Marques aí no Instagram, inscreva-se no canal dele, porque, meu, é top. Conteúdo, para mim, no YouTube, é o melhor aí no quesito estudo em alto nível, como ele diz, em alto desempenho. Alessandro Marques, obrigado aí, tá, pela participação nesse quadro. Obrigado mesmo e espero poder conversar com você aí no futuro, tá? Com certeza, cara. Obrigado pelo convite, tá? Agradeço aí da gente estar tendo essa oportunidade de contribuir com quem está do outro lado.
o que eu puder ajudar aí também nesses projetos, enfim, pode contar comigo aí, porque eu acredito nisso, né? Tá todo mundo tem que estar aqui para somar, entendeu? E a gente nos ajudar e ajudar quem está do outro lado, é isso que importa no final das contas. É isso aí, meu irmão. Obrigado, viu? Tamo Valeu, junto vamos aí. junto. Valeu.